Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a curar a dependência emocional em até 60 dias e recuperar também a coragem de agir. Se isso te interessa, fica aqui comigo. Se isso interessa alguém que você conhece, compartilha, porque a gente vai falar hoje de dependência emocional e o medo de perder. O medo de perder que paralisa tantas pessoas, que mantém tantas pessoas em relacionamentos ruins, em casamentos falidos, em relações que já deveriam ter sido encerradas, mas as pessoas continuam muito por conta desse medo oculto, que é o medo de perder aquilo que ela acredita que precisa. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vai dizendo de onde você está falando. Deixa eu dar um bom dia para a Nathalie, para o Edson, para Paula Carvalho. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. A Célia Mendes também chegando por aqui. A gente vai começar a falar desse assunto, sobre esse medo de perder, sobre dependência emocional, se isso te interessa. Como eu disse, fica aqui comigo. Bom dia, Andréia, mais uma vez por aqui. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Andréia de Guarulhos. Estou em Guarulhos de novo aqui no meu consultório. Guarulhos é uma cidade que eu vivi a maior parte da minha vida. Recentemente que eu fui morar em São Paulo, por conta da escola das minhas filhas, mas a minha vida praticamente toda aqui em Guarulhos. Que legal, Andréia. Seja muito bem-vinda. Então agora é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre dependência emocional e vamos falar sobre esse medo oculto que existe e que mantém muitas pessoas presos em relacionamentos que estão adoecendo a sua autoestima. E eu gosto sempre de falar sobre autoestima para você entender o que é autoestima antes da gente começar a falar sobre dependência emocional. Autoestima é a imagem que você tem de si, a sua autoimagem. Escreva aqui, autoimagem, a maneira como você se enxerga, a maneira como você se vê, a maneira como você se trata, a maneira como você se acolhe. Isso é autoestima, especialmente nos piores momentos. Bom dia, Miriam, seja bem-vinda. Principalmente nos piores momentos. É nessa hora do pior momento que você precisa de uma autoestima saudável. Quando a sua autoestima ela está doente, ela está adoecida, ela está machucada, ela está baixa, a sua autoimagem ela reflete isso. Você não acredita em si, você não acha que você é capaz, você não se acha bonita, você não se acha inteligente, você acha que todas as outras pessoas são melhores do que você. Esses são sintomas de uma autoestima doente, de uma autoimagem distorcida. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia também, Célia. Célia, seja muito bem-vinda. A gente precisa entender que enquanto a sua autoestima estiver doente, vai ser muito difícil que você saia da paralisia que talvez você esteja hoje. Talvez daquele medo de agir, o medo de fazer algo diferente. Por quê? Presta muita atenção. Bom dia, Eloide, seja bem-vinda. Porque a autoestima é a base da sua autoconfiança. Escreva aqui, autoconfiança. Quando eu peço para você escrever, é para você fixar melhor o conteúdo que eu estou passando aqui para você. Autoconfiança. Autoestima é a base da autoconfiança. Por quê? Para eu agir, eu preciso confiar em mim. Eu preciso confiar nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Eu preciso confiar que eu sou capaz de realizar aquilo. Faz sentido? Se eu não tenho autoconfiança, é claro que eu não vou agir. E aqui você precisa entender que se a tua vida hoje não está do jeito que você gostaria, se você quer resultados diferentes, você precisa agir. E você, para agir, precisa ter uma autoestima saudável. O problema é que a nossa autoestima, ela foi construída muitas vezes à base de traumas, de invalidações, de palavras pesadas que ouvimos, de violência física, verbal, emocional. A nossa autoestima foi construída através de conflitos, comparações. Quem aqui se identifica com isso? E isso é muito importante de reconhecer.
O que aconteceu na nossa infância tem um impacto direto em quem você é hoje. A criança que você foi, ela impacta no adulto, na adulta que você é hoje. Faz sentido? Bom dia, Luíde. Randall também, seja muito bem-vindo. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Sem autoconfiança, eu não ajo. Agora, eu não ajo porque essa minha autoconfiança, ela está atrelada à minha autoestima, a maneira como eu me enxergo, a maneira como eu acredito que eu sou ou não capaz. Só que essa autoestima, ela está hoje doente, provavelmente por duas razões. A primeira são feridas emocionais. Escreva aqui, feridas emocionais. Aquelas feridas que surgiram na tua infância. Lembra? São 5 feridas emocionais. Ferida da rejeição, ferida do abandono, ferida da humilhação, ferida da traição, ferida da injustiça. São 5 feridas emocionais. Talvez você tenha uma delas. Talvez você tenha 2. Talvez você tenha 3. Talvez você tenha 4. Talvez você tenha todas. Mas, presta muita atenção. Existe sempre uma primeira ferida. A ferida que é a ferida principal. Essa, ela precisa ser curada o quanto antes. Por quê? Porque ela determinou todo o seu comportamento. Um exemplo simples de você entender. Se você hoje tem medo de perder e você não toma uma decisão por isso, o que é esse medo de perder? Você talvez hoje esteja casado, você esteja num relacionamento. Só que esse relacionamento, ele não é bom mais para você. Ele pode ter sido bom num determinado momento, mas a gente precisa entender que a vida tem uma certa imprevisibilidade. A vida, ela não é um roteiro certinho, um script perfeito. A vida tem circunstâncias, a vida tem perdas, a vida tem vitórias. Se tudo acontecesse do jeito que você sempre gostaria, bom dia Maria do Carmo, a vida seria de uma certa maneira chata. Ela seria muito chata. Porque você buscaria novos desafios, você buscaria coisas diferentes para fazer. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes as escolhas que você fez, as escolhas que você faz hoje, estão totalmente atreladas a um medo de perder algo que você tem hoje, mas que na verdade te custa muito mais caro. Exemplo clássico. Você hoje está casada, num relacionamento falido que te machuca demais, que te desvaloriza demais, que faz com que você se sinta uma pessoa menor, e você ainda chama isso de amor. Você talvez esteja nessa relação hoje. E aí você já pensou várias vezes em sair dele. Quem aqui se identifica com isso? Várias vezes você falou, não, eu vou sair, agora eu vou sair. Virou o ano, eu vou sair, pula 7 ondinhas, eu vou sair, agora eu vou sair. Só que você não sai. Isso acontece por quê? Porque muitas pessoas trazem em si esse medo de perder. E o que essa pessoa pode perder se ela está num relacionamento que é ruim para ela? Ela perde algo que a mente acredita que você precisa. Guarda essa informação. A sua mente acredita que você vai perder algo que você precisa. E por que ela acha isso? Porque você já viveu alguma situação em que a sua mente acreditou que você não iria sobreviver. Como isso se conecta às feridas emocionais? Como é que foi a tua infância? Se você na tua infância foi abandonada emocionalmente pela mãe, se a mãe não conseguiu te dar afeto, se a mãe não conseguiu te dar carinho, te dar proteção, te dar segurança, a tua mente identificou naquele momento que você poderia não sobreviver se você ficasse sozinha. E aí a tua mente cria um medo de ficar sozinha, um medo de não dar conta sozinha. Faz sentido isso para você? Aquilo que você viveu na infância, lembra, tem um impacto gigantesco naquilo que você é hoje, em quem você é hoje. E aí quando você, adulta, está vivendo esse relacionamento falido
e você tem consciência de que você não quer mais esse relacionamento, o que acontece? A tua mente, ela lembra que você viveu o abandono e que essa dor, ela é muito forte para você e que você não pode viver sem ninguém, que você não pode ficar sozinha, porque para sua mente isso é um risco à sua sobrevivência. Só que é uma leitura errada. É uma leitura errada da sua mente. Porque hoje você é adulta, você pode sim viver sozinha. Você não vai deixar de sobreviver se você ficar sozinha. Pode ser difícil, pode ter um desconforto, mas sempre depois de uma grande decisão que você toma, pode ter certeza, depois desse desconforto, as coisas se equilibram de novo. As coisas ficam boas de novo. É aquele velho ditado, depois da tempestade vem a bonança. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. A Heloíde, não pulei uma ondinha, mas saí. Boa! Isso é o mais importante. Falamos disso hoje, inclusive, né, Heloíde? Parabéns. A Cris Marchiori, buongiorno, mestre. Buongiorno, seja muito bem-vinda, Cris, direto da Itália. O que acontece para você ficar dentro dessa relação? É o medo de perder. É o medo de perder essa companhia que você tem hoje. Só que aí agora você precisa ser sincero com você. Você não está sozinha já nesse relacionamento? Você não está sozinho nesse relacionamento? Não, ô gata, todo dia essa pessoa está aqui comigo. A presença física não significa presença emocional. E tem muitos casais. Isso, Heloíde, companhia que não é uma companhia. Exatamente. Bom dia, Elisângela, seja bem-vinda. Existem muitos casais hoje, e você deve conhecer alguns, que estão juntos, mas não estão juntos. Aquilo já se quebrou há muito tempo, infelizmente. Há muito tempo. E aí o tempo vai passando. E essas pessoas não têm a coragem de tomar uma decisão. Por quê? Porque elas são reféns desse medo de perder. O medo de perder aquilo que elas conquistaram. Porque a ferida emocional que ela carrega é muito forte. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Oi, Dani, seja muito bem-vinda. Flor de Maio 76 também por aqui, sejam bem-vindas. O que gera esse medo? Pensa numa tomada. A tomada é a sua ferida emocional. A ferida emocional que você carrega. Vamos imaginar que é a ferida do abandono. Você viveu o abandono. Essa é a ferida emocional que você carrega hoje. Beleza? E o que você está vivendo hoje é a tomada, é o fio, é o que vai plugar nessa tomada. Tudo bem? Quando a tua mente entende que aquela decisão que você quer tomar é uma decisão que gera um risco à sobrevivência pela leitura que ela tem da ferida emocional daquela tomada, conecta o fio na tomada. E aí se encaixa. E aí é quando surge o medo. É quando a dependência emocional vai se fortalecendo. E aí você fica dependente emocional de uma pessoa, de um relacionamento, de uma situação que não faz mais sentido para você, mas você continua ali sem saída. Tudo bem? Faz sentido? MCSM, seja bem-vinda. A Ana Paula Make também por aqui. Oi, Ana Paula, seja muito bem-vinda. Faz sentido isso para você? Só que para você sair desse medo de perder, primeira coisa, você tem que ter consciência do que você está vivendo. E você não pode mais mentir para você. Não minta para você. Não minta para você. Não se traia mais. Seja verdadeira com você. Essa relação que você tem hoje, presta atenção. Se você tem uma filha, ou se você não tem uma filha, imagine que você tem uma filha. Esse relacionamento que você tem hoje é o relacionamento que você gostaria que a sua filha tivesse? Sim ou não? Coloca aqui para mim. O relacionamento que você tem hoje é o relacionamento que você desejaria
para sua filha? Sim ou não? Talvez responda sim, porque o teu relacionamento é bom, que legal. Mas se você diz não, se você não deseja isso para sua filha, que talvez seja a pessoa que você mais ame no mundo, por que serve para você? Por que você precisa continuar nesse relacionamento? Pensa nisso. A Andrea, corajosamente aqui, escreveu, não, claro. Você não vai querer algo ruim para o seu filho, para sua filha? Óbvio que não. Mas por que você aceita? Por que você se mantém nisso? Oi, Lu Oliveira, seja bem-vinda. Por que você se mantém nessa relação? Porque hoje você é dependente emocional. Você está dependente de uma emoção chamada medo. Então você talvez tenha medo de perder o quê? Por medo da solidão. Boa, Andréia. Por medo de ficar sozinha. Por medo de perder, entre aspas, a família que você constituiu. E esse medo é muito comum, sabe por quê? Porque você viveu na tua infância. Oi, Kelly, seja bem-vinda. Você viveu na tua infância dentro de talvez de uma família desestruturada, que houve uma separação, que havia muitas brigas, que era um conflito muito grande. Você não quer viver isso de novo, você não quer que seus filhos vivam. E aí você fica sustentando um casamento falido. Só que você está sofrendo, você está adoecendo e você não precisa se sacrificar. E você não tem que se sacrificar. Você não tem que sacrificar a sua vida, a sua saúde física, a sua saúde emocional por um retrato de parede. Faz sentido isso para você? Porque você não está se dando conta que você também está adoecendo os seus filhos. Você está se adoecendo os seus filhos, porque todo mundo está sendo intoxicado por essa relação ruim. Presença não significa... permanência não significa paz, não significa amor, não significa felicidade. Permanência não significa isso. Tudo bem? Faz sentido? A Andrea, acho que pelas expectativas que me proporcionou no começo do relacionamento, hoje não é o mesmo. Pois é. Mas olha só, Andréia, presta muita atenção. As expectativas, bom dia, Nathalie, a Flor de Maio faz sentido, a Eloide, com medo de perder as migalhas, sim, boa Eloide também, bem colocado. Andréia, essa expectativa, olha só, bom dia, Rose, você precisa entender que as expectativas criadas, elas atendiam aquilo que doía em você, presta atenção. Se você tem uma dor de cabeça, agora, e você me pede um remédio, e eu te dou um remédio, vou pegar um exemplo bem esdrúxulo aqui, bom dia, Fred, você tem dor de cabeça, você me pede um remédio, eu te dou um remédio para micose, não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra, um remédio para micose, vai funcionar para você? Não tem nada a ver, né? Você está com dor de cabeça e eu te dei um remédio para micose. Nada a ver. Só que, se você me pede um remédio para dor de cabeça e eu te dou um remédio para dor de cabeça, funciona. Faz sentido? O que eu quero dizer com isso? Você, talvez, na tua infância, por exemplo, viveu a insegurança. Uma infância de muita insegurança. E aí você encontra uma pessoa que passa a estar ali com você proporcionando segurança. Só que muitas vezes essa pessoa que está ali o tempo todo com você, te protegendo, ela na verdade está escondendo a própria insegurança dela. Então ela está escondendo ciúmes excessivo, ela está escondendo às vezes uma relação abusiva, ela invade a sua privacidade. Só que você está enxergando aquilo como algo que, puxa, ela me entregou aquilo que eu queria, a expectativa. Eu queria me manter segura. Eu queria segurança e ele me proporciona segurança. Essas expectativas, muitas vezes, estão ligadas às feridas emocionais que nós carregamos. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Bom dia, Valéria! Seja muito bem-vinda. Essas expectativas,
Elas vão sendo quebradas, por quê? Porque isso é de qualquer relacionamento. E se eu quero, num relacionamento, que o outro atenda às minhas expectativas, tem alguma coisa já errada no início da relação. Presta atenção no que eu vou te dizer. Um relacionamento, aí eu vou falar o que eu acredito, ok? Um relacionamento, ele tem que te fortalecer. Ele tem que te melhorar como pessoa. Você tem que se sentir feliz, alegre ao lado daquela pessoa. E nos momentos difíceis, essa pessoa tem que estar ali do teu lado, assim como você vai estar do lado dela, apoiando, ajudando ela a crescer, a muitas vezes passar por uma situação difícil. Agora, quando eu entro numa relação para que o outro atenda às minhas expectativas, tem alguma coisa que vai dar errado. Pode ter certeza disso. Vai dar errado. Vai dar errado. Porque um relacionamento assim, ele já começa com uma dívida. Você já viveu, já esteve endividada alguma vez na sua vida ou está endividada? Não é uma sensação ruim? É ruim, não é? Eu já vivi isso. É uma sensação ruim, uma sensação de culpa, de vergonha. E quando eu tô querendo que o outro cure em mim, sim, Nathalie, sempre ficam gravadas. Quando eu estou num relacionamento, seja ele qual for, tá? Um relacionamento amoroso, um relacionamento com pai, mãe, com irmão, com amigos, eu estou em dívida, esse relacionamento ele começa a ficar disfuncional. Ele não é um relacionamento saudável. Entende isso? E é por isso que você precisa entender que esse medo de perder a segurança, de perder aquelas expectativas que ele te entregou no início, essas expectativas se tornaram uma prisão. A primeira coisa, por quê? Porque as pessoas mudam. Você não é a mesma pessoa que era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Faz sentido? Eu, há 10 anos atrás, eu era uma pessoa totalmente diferente. Tinha um cabelão bonito, bebia cerveja todo dia, enfim. Tinha uma vida totalmente diferente. Quase 30 quilos a mais do que eu tenho hoje, sedentário, totalmente diferente. Tenho certeza que você também era uma pessoa diferente. Faz sentido? Oi, Rosana, seja bem-vinda. Você era uma pessoa totalmente diferente. As pessoas mudam. As pessoas, a gente precisa encarar que histórias, qualquer história. Oi, Paula, seja bem-vinda. Histórias têm começo, meio e fim. A gente às vezes quer prolongar uma história por aquilo de bom que aquela história proporcionou. Mas a gente não se dá conta que a gente está ficando refém daquele recorte. E aí é uma questão de lógica e de conta. Pensa, por exemplo, na sua conta bancária agora. Imagina o seguinte, imagine que você tenha na sua conta bancária agora, vou botar um número aqui qualquer, R$ 1.000. Você tenha R$ 1.000 na sua conta bancária agora. Se todo dia você tira R$ 100, mas não coloca nada, ao longo aí de 10 dias você não vai ter nada, certo? Todo dia você está tirando 100, quando vem 10 dias você não tem nada. Mas você continua depois do 10º dia tirando 100. Vamos imaginar que você tem um limite de cheque especial ilimitado. Todo dia. Por 30 dias você vai ter um saldo negativo. Faz sentido? Porque você não está colocando nenhum dinheiro ali. Nas relações é a mesma coisa. Imagina que a tua relação com o seu marido, com a sua esposa, com a pessoa que você vive hoje, com o seu namorado ou namorada, essa relação é como essa conta bancária. Tudo bem? Oi, Rosária, seja bem-vinda. É como uma conta bancária. Então imagina o seguinte, todo dia eu tô com uma pessoa que é tóxica, vamos imaginar isso. E todo dia faz alguma coisa que me machuca. É como se ela tirasse R$ 100. Ela está tirando um pouquinho da minha conta bancária, da minha conta emocional. Vamos chamar de conta emocional. Escreve aqui, conta emocional. Ela está tirando. E ela não dá nada em troca para você. Ela não te dá um carinho, ela não fala uma coisa legal para você, ela não te estimula,
ela não te ajuda. Oi, Cabral, seja muito bem-vinda. Ao longo desse tempo, a sua conta vai ficar o quê? Tão negativa quanto a conta bancária que a gente falou no exemplo há pouco. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Boa, Andréia, conta emocional. Um relacionamento não se sustenta com uma conta emocional negativa. Não se sustenta. Agora faça uma reflexão verdadeira com você. A sua conta emocional hoje no seu relacionamento, ela é positiva ou ela é negativa? Seja honesta, seja honesto com você. Obrigado, Cabral, para você também, viu? Seja honesta com você. Essa conta emocional é negativa ou ela é positiva? Porque, claro, existirão dias que essa conta vai ficar negativa, ok. Mas você tem que repor. É como a conta bancária. Se você fica negativa, 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 sabe o que vai acontecer? O teu banco vai chegar e vai falar assim, ô amigo, amiga, você precisa resolver essa questão aí, a conta está muito negativa, você precisa botar dinheiro aí. Faz sentido? Andréia, negativa. É isso, ó. E é bom que você tenha essa consciência. Parabéns por essa coragem de ter essa consciência. A Ana Paula também, negativa. Perfeito. A Nathalie, live maravilhosa. Que pena que não vou poder assisti-la agora, mas prometo que vou assistir depois. Ótimo, pois essa live é muito importante para mim. Legal, muito bom. Obrigado, Paula, gratidão. Flá, seja muito bem-vinda. Essa conta precisa urgentemente voltar a ser positiva. Só que aí você também tem que ter consciência e verdade com você as chances reais dessa relação melhorar. Ah, o Gata, depende da outra pessoa. Se depende da outra pessoa, não está no seu controle. Eu gosto muito de uma filosofia chamada estoicismo. Não sei se você já ouviu falar. Estoicismo. Obrigado, Nathalie. Gratidão. A Paula, negativa. A conta da Paula está negativa. Bom dia, Flá. Seja bem-vinda. Se o estoicismo é uma filosofia que nasceu na Grécia e ela se popularizou em Roma. E tem uma máxima do estoicismo que eu queria que você guardasse hoje. Que você depois refletisse a respeito disso. Que é a seguinte: a maioria das coisas não estão sob o nosso controle. Guarda isso, a maioria das coisas não está sob o seu controle. O que está sob o seu controle? Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações e mais nada. E mais nada. Então entenda que se a mudança de vida que você espera depende do outro, isso não está sob o seu controle. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso ficou claro para você. Não está no seu controle se a pessoa vai, digamos, melhorar ou não. Tudo bem? A Pequenina Boutique, seja muito bem-vinda. Faz sentido? Não está sob o seu controle. E você, é como se quando você depende da mudança do outro para fazer algo diferente na sua vida, é como se você desse a chave da sua vida para uma outra pessoa. Está na mão dela. Está na mão dela. Ela pode resolver mudar em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano, em 10, ou nunca. E você está disposta a esperar? Sim ou não? Coloca aqui. Você está disposta a esperar o tempo do outro? O tempo do outro tomar uma decisão? Ou seja, para você dominar esse medo de perder aquilo que você talvez em algum momento viveu de bom nessa relação, você precisa curar suas feridas emocionais. Porque são elas que estão gerando em você a dependência emocional. Talvez seja a ferida do abandono, o medo de ficar sozinho, o medo da solidão.
esse medo de perder alguma coisa importante, ou a ferida da rejeição, o medo de não se sentir suficiente para dar conta de seguir, o medo também de ficar sozinha, que está ligado à ferida da rejeição, ou a ferida da humilhação, você não se sente capaz de se sustentar sozinha, porque você foi muito desvalorizada ao longo da sua vida. Ou seja, há alguma ferida emocional que continua alimentando essa dependência emocional, entende? A dependência emocional é apenas o sintoma. A dependência emocional é como, digamos, um lago de lama com areia movediça, sabe? Você fica ali nadando, você não consegue sair. Isso é a dependência emocional. É como uma gosma, você não sai dela, você continua nela. Por quê? Porque a ferida fica alimentando isso. Lembra? A tomada. Existe a tomada, existe o fio que conecta, o plug que conecta. O que você precisa fazer é mudar essa tomada precisa ser fechada. Você não precisa mais dessa ferida emocional. Lá atrás ela serviu para você. Mas hoje você está dependente emocional. Por quê? Porque o medo, os medos que você viveu lá na tua infância, que geraram as feridas emocionais, a tristeza que você viveu lá, são elas, essas emoções que estão decidindo a sua vida. E a tua vida vale muito. A sua vida vale muito. Fala para você mesmo, ó. A minha vida vale muito. Escreve aqui. A minha vida vale muito. A minha vida vale muito. Escreve aqui. A Eloíde me identifico com a ferida da humilhação, rejeição, mas eu não tenho esse pensamento de que não consigo me sustentar. É engraçado, né? Isso aqui é um exemplo que eu dei, tá, Eloíde? É um exemplo. Nem todos os comportamentos eles estão associados a uma ferida e para quem viveu essa ferida é esse comportamento. São exemplos, porque a nossa mente ela cria interpretações para garantir essa sobrevivência. E claro, depende da sua circunstância, depende da sua história. Mas só o fato de você ter curado essas feridas, perceba, você hoje, né, a gente trocou áudios, né? Você conseguiu tomar decisões tão importantes nesse um ano. Escolhas difíceis que estavam te adoecendo. Faz sentido? A Paula, nem consigo escrever que vale. Paula, vale. E aí eu vou pedir para você escrever uma outra coisa. Escreve assim, eu sou digna de amor. Escreve. Ou fala alto, eu sou digna de amor. Repita, eu sou digna de amor. Todo mundo, ó, eu sou digna de amor, eu sou digno de amor. Todo mundo é. Você não precisa mais aceitar migalhas. Boa, Valéria, minha vida vale muito. Isso. Você é digna de amor, Paula. Todo mundo é digno de amor. O que você não pode é desistir e principalmente se conformar com a vida que você está levando. A vida que você está levando hoje, ela pode ser difícil. Boa, Paula, ó. Palmas para você, Paula, ó. Que legal aí. Você é digna de amor. A vida hoje pode ser difícil, as circunstâncias podem ser difíceis. Boa, Valéria. Excelente. Boa, Flor de Maio. Eu sou digna de amor. Mas sempre há uma saída. Mas a saída não é um atalho. Isso que eu quero que você que está aqui entenda. Eu estou aqui todo dia, às 8h15 da manhã, inclusive amanhã e domingo, estarei aqui para criar consciência, para deixar você inconformada com a vida que você está levando. Mas não para você se culpar. Tudo bem? Oi, Sheila, seja bem-vinda. Adri, também seja muito bem-vinda. Não para você se culpar pelo que aconteceu, mas para você agir, para você decretar, escreva aqui, o dia do basta. O dia do basta. O dia do basta é o dia que muda a sua vida verdadeiramente. Porque é o primeiro passo, é aquele momento que você bate assim na mesa e fala, basta, eu não quero mais. Eu não quero mais essa vida. Eu não mereço essa vida. Eu sou digna de amor.
Eu sou o suficiente, como escreveu a Luíde aqui, eu sou o suficiente, eu posso, eu quero, eu consigo. É esse momento que você precisa decretar na sua vida. O dia do basta. Chega. Não dá mais. Eu já contei aqui para algumas pessoas, o meu dia do basta chegou numa mesa de cirurgia. Olha o extremo que eu cheguei por conta da minha falta de coragem de agir, de tomar decisões, de fazer escolhas. Há 11 anos, eu tive um tumor no pescoço. Tem um post meu aqui recente, acho que foi da semana passada, até tem uma foto. Se você olhar, você vai ver, tem aqui um tumor aqui no meu pescoço. E eu fui para a mesa de cirurgia sem saber o que ia acontecer, porque aqui não havia como fazer a biópsia antes. E era uma cirurgia de risco, porque aqui tem uma veia muito importante. E foi uma cirurgia tensa, durou quase 6 horas. E claro que eu estava tenso, estava arrependido de estar vivendo uma vida de N3 pontinhos. Estava muito mal, eu estava vivendo à base de álcool, eu estava depressivo. O meu dia do basta chegou no momentos antes de eu começar a cirurgia. Eu já estava deitado na maca, né, na mesa cirúrgica, estava esperando, já tinha tomado anestesia, estava só esperando para começar. Aí eu, deitado, olhando para cima, eu prometi a mim mesmo, eu falei, se eu sair dessa, eu vou ser feliz. Esse foi meu dia do basta. Foi esse ponto. Eu gosto de contar isso para você porque isso é muito significativo para mim. Porque a partir desse momento, verdadeiramente, eu cumpri a minha palavra. Porque o dia do basta é um dia muito importante na vida de quem realmente quer mudar a sua vida. Quando vai ser o seu dia do basta? Boa, Adri, o dia do basta. Quando vai ser o seu dia do basta? E aí você pode falar para mim, ô gata, mas eu não sei se vai dar certo. O dia do basta não é o dia que você transforma tudo. É o dia que você aqui internamente compra a ideia de que do jeito que tá não dá mais. É o dia que você admite que você precisa sair dessa situação. Ah, o gata, não sei como. Tudo bem. Por isso que coragem, guarda isso, coragem é ação com preparação. Escreve aqui, coragem é ação com preparação. Coragem não é uma inconsequência. Coragem é você se preparar para agir. Preparação. E a preparação que você precisa agora é dominar as suas emoções para sair dessa dependência emocional. Você precisa de blindagem emocional, que é esse domínio das emoções. Para que você possa, a partir daí, tomar decisões e principalmente sustentar as suas escolhas. Porque o dia do basta, ele só vai realmente ser o dia do basta quando lá na frente você olhar, como eu olho hoje e falo, aquele foi o dia do basta. Mas sabe por que eu faço isso? Porque eu sustentei o dia do basta, a escolha. Faz sentido? Eu poderia ter decretado num dia qualquer, hoje é o dia do basta. E aí daqui um ano eu olhar e falar, nossa, mas não foi o dia do basta, porque eu continuo na mesma, eu não fiz nada. Blindagem emocional sustenta a sua decisão, a sua escolha. Faz sentido? Boa, Valéria, coragem é ação com preparação. Coragem não é algo inconsequente. Tudo bem? Isso é muito importante você entender. A Cris, já tive o meu dia do basta e devagar estou construindo um novo caminho na minha vida. Agradeço muito a você, Gata, por ter me guiado nessa jornada. Eu fico muito feliz, Cris, de ver onde você está. Literalmente, né? Você está na Itália, que era um sonho seu. E é isso. Teve um momento que você decretou seu dia do basta. E você viveu uma situação muito parecida com a minha, talvez até um pouco mais intensa, né? Com questão física, né? Questão de saúde. Mas é isso. Ali foi nesse momento, provavelmente, que o seu dia do basta chegou. Né? Que você entendeu que não dava mais para viver na infelicidade, para viver a vida dos outros. Porque é isso que muita gente que é dependente emocional faz, ele vive a vida dos outros. Do parceiro, dos filhos.
do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos. E você? Quando que você vai viver a sua vida? Quando que você vai verdadeiramente construir a sua história? Com seus gostos, valores, regras. Faz sentido? Adri, coragem e ação com preparação. Exatamente, coragem e ação com preparação. Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje com você. Amanhã, de manhã, às 7h30 da manhã, falarei também mais uma live aqui. Então, te convido, se você tiver interesse, vamos falar de dependência emocional e mais um assunto aqui, tá bom? Um grande abraço, um lindo dia para você.